Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa videoaula. A ideia dessa videoaula aqui é rever alguns conceitos que nós aprendemos em gestão de processos para que vocês possam fazer a avaliação 1, tá bom? Vamos lá dar uma revisada aqui no que a gente viu durante o bimestre. Então, a gente vai ver os principais conceitos da gestão de processos, as ferramentas utilizadas para uma gestão mais eficiente, orientar sobre o uso das metodologias dessa gestão e sedimentar o aprendizado referente à gestão de processos, tá? Bom, a gente começou o nosso bimestre, né, se fazendo a pergunta, o que é um processo, né? O processo ele é bem abrangente, tá? A gestão de processo, o processo em si, tudo que existe precisa de um processo para poder ser concluído, tá? Desde a geração de um produto, a geração de serviço, os processos que nós temos na vida cotidiana, na vida profissional, tá? E a importância da gestão de processo é para que a gente possa fazer as atividades da melhor maneira possível, gastando menos energia, gastando menos tempo, no caso do ambiente de uma empresa, diminuindo o custo, diminuindo o tempo de processamento das atividades, tá? E a pergunta que nós fizemos, é aplicado somente nas indústrias e nas fábricas? Não. Tá? Então, até na vida da gente, nós temos que desenvolver um processo dotado de atividades, passo a passo, para que a gente possa chegar nos nossos objetivos. Tá? E aí, introduzindo o conceito de gestão de processos, na nossa segunda aula nós vimos, né, uma aproximação temática com relação à ideia de processo, né, para que seja relevante o aprendizado com relação à gestão de processo, é necessário que você tenha uma visão sistêmica. Tá? O que é uma visão sistêmica? A visão do todo, não somente uma visão isolada da sua área ou então da sua atividade. É importante que a gente saiba o que nossas ações, que nossas atividades podem influenciar nas outras atividades dos outros setores, tá? Principalmente se tratando aí da indústria. Tá? Aqui estão dois exemplos, né, que é uma linha automatizada e uma linha de fabricação de macarrão. Né? Então todo o processo, toda a melhoria que nós fazemos em cada um desses processos influenciam de uma maneira direta ou indiretamente as outras atividades da indústria onde a gente está inserido. Tá? Bom, e esse processo empresarial fornece informações e contempla uma imagem relevante de como as empresas efetivamente funcionam. Então, quando você faz o mapeamento do processo, a gente vai ver daqui a pouquinho, você consegue saber como que as empresas funcionam, né? De que maneira, em que sequência, com quais recursos, com quais pessoas, com quais profissionais, né? Com quais objetivos. Então é importante o processo por conta disso. Ele nos diz muita coisa, tá? Então, analisando os departamentos, né, tipicamente das organizações, constataremos que cada um deles tem seu próprio conjunto de objetivos, tá? Um conjunto de recursos, as suas capacidades, os gerentes responsáveis e seu desempenho, tá? E alguns processos como faturamento, né, que a gente deu de exemplo, podem ser tão específicos que estão contidos dentro de um departamento único, tá? Então a gente deu um exemplo aqui, ó, recebimento de uma fatura, tá? Conferência, assinatura, recibo, análise dos valores, onde você vai comparar o valor praticado orçado, autorização de pagamento e efetivando o pagamento para o fornecedor. Então essa aqui é uma área típica de faturamento, que tem as suas atividades sequenciadas e gerenciadas para atingir os objetivos. Tá? Bom, o conceito de um processo é muito mais amplo, né? Envolve fluxo de trabalho, né, que atravessa os limites departamentais, requer recursos de vários departamentos, tá? Então às vezes matéria-prima, às vezes pessoas, informações, e além disso é possível constatar que um processo amplo possui processos menores. Então você imagina uma grande empresa, empresa gigantesca, ela tem processos menores que contemplam atividades específicas, tá? Para entregar o produto ou serviço. Então aqui é um exemplo, né? Um processo de transformação, que dentro dele você tem um processo A, pode ser de pintura, processo B que pode ser de furação, processo C que pode ser de acabamento, embalagem, assim por diante. Tá? A área de serviços, mesma coisa, pessoal. Eu tenho um processo A que vai atender um cliente de uma maneira, depois um processo B que vai fazer uma outra parte do processo com esse cliente, depois o processo C finalizando o atendimento do cliente. Tá? Bom, mas afinal de contas, que vem a ser, né, um processo, né? Então aqui o Nigel Slack, né, com essa bibliografia que a gente está adotando dentro da nossa disciplina, ele fala que representa a reunião de recursos destinada à produção de seus bens ou serviços. Tá? Qualquer organização possui um ou vários processos, tá? Porque produz algum tipo de item. Entretanto, nem todos os tipos de organização necessariamente denominam
são denominados como atividades, né, como processo, por este nome. Então, assim, às vezes você tem um nome diferenciado, em vez de ser processo, vai ser atividade. Em vez de ser atividade, pode ser operação, né, mas todos eles têm um objetivo comum, que é gerar produtos e serviços para o mercado. Tá? Aqui nós demos o exemplo, né, da cadeia de suprimentos global da Boeing, né, onde as peças delas, ele é montado nos Estados Unidos, porém 70% das partes, né, são produzidas fora dos Estados Unidos. Né? Então nós temos aqui essas peças aqui são dos Estados Unidos, né, essas cor de abóbora aqui. As azuis são do Japão, as verdes são da Inglaterra, vem da Inglaterra. Itália, esses em amarelo aqui, né, Canadá, o cor de rosa, e assim por diante, pessoal. Então você imagina a complexidade que se tem para poder gerenciar os processos envolvidos, né, para a fabricação de um Boeing 787, né. Então existe uma complexidade muito grande, daí a importância para a gente poder analisar os processos e estudar a melhor maneira para poder fazer as atividades, tá? Bom, e nós conhecemos também os elementos dos processos, né, que são as entradas ou inputs, que são elementos que entram no processo para transformar, agregar ou receber valor, né, através do processo de transformação. Então, por exemplo, matéria-prima, clientes, equipamentos, máquinas, pacientes, tá? Então, por exemplo, aqui, a produção da celulose, né, do papel. Então, eu entro com madeira no processo para transformar essa madeira em celulose, celulose em papel. Então, por exemplo, vamos supor que é uma agregação de valor, né, transformação, uma construção civil. Eu tenho vários operários, né, pedreiros que vão entrar na construção para poder transformar aquele processo. Mesma coisa aqui, uma pessoa que está acima do peso, que procura uma academia, ele é uma entrada no processo, tá? Os clientes que procuram um cinema, né, para poder se entreter, né? Então, eles são entradas do processo, tá? Então, esses são as entradas ou inputs dos processos, tá? Os outputs são o que, pessoal? Produtos, né? Ou clientes que saem do processo satisfeitos, pacientes curados, tá? Então são elementos que saem do processo transformados através da agregação de valor. Então, por exemplo, um cãozinho que sai curado de um processo de tratamento veterinário é uma saída do processo. Os produtos acabados. Uma noiva, né, que entra, uma mulher que está para casar, entra no dia de noiva, passa pelo processo, né, de prestação de serviço do dia da noiva e sai uma noiva do outro lado, é uma saída do processo também, tá? Pacientes, hospitais e assim por diante, tá? Processos de transformação são sistemas, né, constituídos por recursos, atividades que se relacionam, representados por entidades, organizações que transformam as entradas, né, o que está entrando, em saídas, né, em outputs, né? São exemplos as fábricas, prestadores de serviços, hospitais, hotéis e assim por diante. E geralmente ele é representado assim, ó, uma atividade aqui, outra atividade, assim por diante. Sequenciamento das atividades aqui, tá vendo? Processo de transformação tem um processo 1, processo 2, processo 3, 4, 5 e até assim por diante, tá? Bom, também tem atividades ou etapas, né, ou operações, né, dentro dos processos de transformação, né, que são as atividades que constituem esse processo de transformação. Como eu disse para vocês, eu posso ter um processo 1 aqui de pintura, um processo 2 aqui de corte de cabelo, se no caso aqui é um salão de beleza, tá? Maquiagem, corte de cabelo, abertura de conta, por exemplo, num banco, ajuste, né, de algum equipamento, furação e assim por diante. Tá? Então são as etapas que eu tenho dentro do processo. Bom, clientes internos e externos, né, são elementos representados por quem recebe informação, o serviço ou produto dos processos de transformação. Então, por exemplo, consumidores do mercado que vai receber o nosso produto são os clientes externos. Funcionários internos podem ser considerados como clientes internos. Então, vamos supor, se você tem um departamento, o qual você abastece esse departamento com algum produto inacabado, ou então produto em processo de transformação, ou então informação, relatório, esse outro departamento é um cliente interno da empresa, um cliente seu interno. Tá? Muitas empresas acabam medindo a sua eficiência chamando de clientes internos, né? Para poder realmente ter aquela caracterização de cliente mesmo. Tá? Bom, nós temos também as informações de desempenho, né? Como o próprio nome sugere, são as informações geradas ao longo e ao final dos processos de transformação relacionados ao seu desempenho, né? Então, por exemplo, volume de produção, quantidade de clientes atendidos, qualidade dos itens gerados, tudo isso é informação de desempenho do meu processo, tá? O nível de serviço prestado,
né, que vai fazer com que eu tome ações para poder melhorar o meu processo, tá? Bom, temos também os fluxos, né, que são caracterizados aí por flechas, tá? Pode ser um item físico, pode ser uma informação, que flui ao longo dos processos sofrendo alterações, tá? Geralmente são representados por setas tracejadas. As tracejadas representam informação, tá? Ou setas sólidas, que vão representar o item físico. Então, por exemplo, informações dos produtos, materiais, etc. Tá? E aí nós temos um processo típico, né? Consolidando tudo que a gente viu aqui. Né? Então, representa todos os elementos, né, que se relacionam, gerando informações de seu desempenho, né, para profissionais tomarem as suas melhores decisões. Então, aqui é o que a gente tem como um mapeamento inicial aí dos processos. Né? Então, é uma coisa até que eu deixo de dica para vocês. Procurem sempre fazer o mapeamento do processo de vocês para saber o que entra no processo, o que transforma essas entradas, o que sai do seu processo, quais são os seus clientes internos e externos. Nós fizemos as atividades práticas com essa intenção. As informações de desempenho, tá? Você pode ver que essas informações de desempenho, elas voltam aqui para o processo para quê? Para que eu possa ajustar o meu processo. Se está saindo muito produto com má qualidade aqui, eu preciso pegar essas informações, analisar e mudar o meu processo de entrada, ou então mudar as etapas internas do meu processo para poder melhorar e gerar qualidade para o meu cliente. Aqui você pode perceber que tem uma seta tracejada também de informação. Essa informação veio dos meus clientes internos ou externos, com relação também a reclamações, elogios, né? Tudo que eu posso utilizar como informação valiosa para poder melhorar o meu processo, tá? Bom, e o Peter Drucker ele fala, né, que o conceito de BPM, né, que é o Business Process Management, né, que é a gestão de processos, né, ele fala que é um conceito, né, que une um conjunto de métodos ou ferramentas ou tecnologias, né, com foco na otimização dos resultados das organizações, tá, por meio da melhoria dos processos de negócio. Nós já vimos algumas ferramentas agora nesse primeiro bimestre, vamos ver mais algumas no segundo bimestre, que vão ajudar a gente a melhorar os nossos processos das empresas, tá bom? Bom, o Tom Peters ele fala também, né, que a gestão de processos tem por objetivo identificar, né, você vai identificar o processo, desenhá-lo, né, executar ações, documentar para você poder ter procedimento, ter padronização do seu processo, medir, né, saber como que você está, quais são os resultados sendo gerados nesse processo, monitorar, né, controlar e até melhorar os processos de negócios, né? Então, ou não, né, para alcançar os resultados consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. Então, é por isso que a gente está estudando essa disciplina, para que a gente possa ter essa visão, uma visão sistêmica dos processos, para que a gente possa melhorar e gerar competitividade para a empresa, tá? Nós temos os níveis dos processos também, né? Que a gestão do processo ela vai envolver os níveis da tomada de decisão, né, para auxiliar na estratégia das empresas, tá, no atendimento do cliente, principalmente. Né. A estratégia das organizações, além de conter a visão, missão e valores, né, visão, né, o que a empresa está prevendo para o futuro, a missão, qual é a missão dela, a razão de existir, e os valores, o que ela valoriza para poder atender o cliente. Tá. E direciona as ações, né, possui objetivos para obter crescimento do mercado, ter lucro, prover dividendos para os acionistas, contribuir com a comunidade, lógico, né? Fornecer produtos e serviços de qualidade, progredir tecnologicamente, prover o bem-estar dos empregados, isso é muito importante, ganhar prestígio, desenvolver a organização e satisfazer a necessidade dos consumidores, tá? E aí nós temos aqui um fluxo, né, que é o PODC, né, que vem também da administração, que vai falar do planejamento, né, que são as linhas de ações e bases de atividades e momentos para as ações ocorrer, de que maneira, né, eu vou querer fazer os meus processos, minhas atividades. A organização, né, que vai organizar os meus recursos, as pessoas, as matérias-primas para desenvolver as atividades. A direção, que vai transformar o planejamento, que tudo que eu fiz aqui no planejamento, em ações, né, para designar tarefas e responsabilidades, principalmente. Então, quais as pessoas vão fazer quais atividades, tá? E o controle, que eu vou avaliar o desempenho do meu processo de acordo com o que eu planejei aqui no início. Percebem vocês que tem umas setas de fluxo aqui que ajudam a que a gente esteja melhorando sempre. É um ciclo que não tem fim. Eu sempre estou planejando, sempre estou organizando, dirigindo e controlando. Tá? É ideal que a gente sempre faça isso de uma maneira cíclica. Tá?
Bom, o planejamento, né? Como eu já disse lá no início, aqui só estão os conceitos do que eu já disse para vocês, né? A organização, a direção, né? E também o controle, tá? Depois vocês deem uma lida aqui, foi o que eu resumi lá naquele primeiro slide, tá? E aí nós temos os níveis de planejamento também, né? Que vão desde o estratégico até o operacional, tá? Vamos começar aqui pelo operacional. O operacional ocorre nas operações, né? O planejamento, tá? Ele é de curto prazo, envolve tarefas rotineiras, então entregas diárias, clientes atendidos no dia, tá? E curto prazo, tá? De planejamento, tá? Então são dias de planejamento aí que eu tenho. Eu posso planejar semana se eu quiser para poder tomar as ações, tá? Temos também o planejamento de nível tático, que é um escopo mais estreito, né, com relação ao tipo de produto, alocação de recurso, nível de fábricas ou processo, e envolve o médio prazo. Aqui eu já vou planejar os meses, alguns meses para frente, tá? Então fica um pouco mais amplo aí, né? E também vou alocar, também vou planejar os níveis, por exemplo, de atendimento que eu tenho nos meus processos, nas minhas fábricas, tá? O nível estratégico ele é mais amplo, tá? Ele é grande, envolve as grandes políticas da empresa, escolha de linhas de produto, então desenvolvimento de novos produtos, localização de novas fábricas e centros de distribuições, ou então locais de novas prestações de serviços. Por exemplo, uma empresa que é de serviços médicos vai localizar novos hospitais. Então é uma coisa muito mais ampla, né? Mais nobre, vamos dizer assim. E projetos de processo de manufatura, né? Que igual a gente comentou. Então, abertura de novas fábricas, abertura de novos CDs. Então, isso aqui já é no nível estratégico, tá? Bom, aqui nós vimos alguns exemplos, né, da Highway, né, que anunciou a abertura de uma nova fábrica aqui no Brasil. Nós tivemos aqui também um exemplo de planejamento tático, no nível tático, que é a Black Friday, que as empresas elas todo ano elas planejam, né, atender o mercado aí com um maior volume de produtos. E nós temos o nível operacional, que aqui no caso a gente deu o exemplo do valor de passagem, né, que a Azul determinou aí. Então é uma coisa que eles fazem rotineiramente aí no dia a dia para poder atender os clientes, tá? Nós chegamos aí na nossa terceira aula falando de layout dos processos, né? Então é um tipo de variável que vai impactar os nossos processos de uma maneira significativa. E o layout, o que ele é? Né? É a forma que a gente organiza, né, os recursos e os sistemas de transformação. E não somente isso, mas também as pessoas, para que a gente possa influenciar positivamente a produtividade e a competitividade da empresa no mercado. Até o layout, a maneira como a gente coloca os recursos dentro de um escritório, pessoal, vai influenciar na produtividade da nossa equipe, tá? Então a gente analisa as características de cada um dos departamentos, né, das organizações, e para que a gente possa desenvolver um layout próprio para eles, para que eles possam atingir os objetivos. Aqui é o exemplo de uma loja de varejo, né, a maneira como é alocada aqui as gôndolas, para poder gerar fluidez no público que está entrando aqui para poder consumir. Isso é muito interessante, né? A maneira como a gente aloca essas gôndolas e os recursos vai influenciar até nas vendas daqui no caso da loja do varejo, tá? E o conceito de layout, né, que vai falar que é ou arranjo físico, né? Layout ou arranjo físico é a mesma coisa, tá, pessoal? Vai denominar o posicionamento físico de seus recursos, tá? Transformadores. Isso significa onde decidir colocar as instalações, máquinas, equipamentos e o pessoal da operação. Tá? Existe até um órgão internacional aqui, né, que fala que a posição relativa a departamentos e seções do escritório dentro do conjunto de uma fábrica, oficina ou área de trabalho, ou intelectual, tá? Dentro de cada departamento ou seção dos meios suprimentos e acesso às áreas de armazenamento e serviço, tudo relacionado dentro do fluxo de trabalho. Então, a maneira como eu planejo o meu layout vai influenciar a minha produtividade da empresa, tá bom? Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né? Pode ser aplicado em diversas áreas, esse conceito de layout, vocês vão ver até em outras áreas do conhecimento aqui, não somente na área de vocês, mas outras áreas. Então pode ser aplicado nas indústrias, tá? Para poder gerar produtividade, armazéns, escritórios, comércio, universidades, né? Lida com alto fluxo de pessoas, eventos também, né? Hospitais, a maneira como eu aloco os recursos, construção, tá? E até fazendas, pessoal. Então a maneira como eu aloco
todos os recursos que eu vou utilizar para poder transformar as minhas entradas vai influenciar na minha produtividade, tá? Até nas fazendas. Aqui nós temos um exemplo de layout centro de distribuição, né? Aqui nós temos a chegada de material aqui nessa parte, aqui na parte inferior aqui, onde essa carga ela é distribuída, e aí nós temos a armazenagem dela, separação, embalagem, e aí aqui nós temos a parte de expedição, tá? Aqui um simples exemplo, né, de uma mudança de layout, como que ela pode influenciar a produtividade. Nós temos a entrada aqui de uma pessoa para poder pegar um material, né? Isso aqui é um cenário antes. Então olha só o tanto que essa pessoa andou, né? Então buscou materiais em vários locais aqui dentro do armazém, tá? E depois com o estudo, né, viram a rotatividade desse produto, alocaram ele mais próximo da entrada e da saída, você vê que ele caminha muito menos aí para buscar esses produtos, tá? Então aqui olha o tamanho do desperdício, né, que nós tínhamos antes da gente fazer uma análise do layout. Agora vejam só vocês o quanto que economizou em tempo da pessoa procurar um item, né? A organização ela é muito importante e o layout influencia nisso, tá? Aqui nós temos os princípios do layout, né? Economia de movimento, como nós vimos no exemplo passado, flexibilidade para poder para poder desempenhar as atividades, fluxo progressivo. Então quanto mais balanceado for meu fluxo de produtos, melhor vai ser minha produtividade para o uso dos recursos, não vai ter nada parado fazendo fila. E integração, tá? Aqui está o exemplo de uma área de armazenagem com a parte de expedição para que eu possa gerar mais produtividade, tá? Então esses são os princípios do layout. E aí nós temos os objetivos, né? Como eu já falei, facilitar o fluxo de materiais, pessoas, utilizar melhor maneira o espaço disponível, permitir o controle de quantidade e qualidade da produção, prover flexibilidade em caso de alterações, evitando paradas na produção, assegurar segurança e conforto dos operários, facilitar a supervisão, tá? Permitir expansão por meio de áreas de reserva, então eu posso utilizar melhor uma área que esteja reservada, diminuir os investimentos com equipamentos e instalações, né? Utilizar de uma maneira mais racional os meus recursos. E isso se aplica também, pessoal, à prestação de serviço, tá? Então isso vai influenciar a qualidade de serviço que eu estou prestando para os meus clientes também. Então é muito importante a gente observar o layout das operações. Então, aqui, né, os fatores influenciadores, né, o espaço disponível, evidentemente, com qual espaço eu vou trabalhar, vai determinar o como que eu vou alocar os recursos, áreas de armazenagem de equipamentos, a edificação e movimentos, né, o tipo de edificação que eu tenho vai influenciar no layout que eu posso ter ou não, né? Por exemplo, aqui no caso dessa ponte rolante, para ela ser instalada, ela precisa de uma edificação específica para poder ter essa operacionalização, né? Supervisão e mão de obra, então a maneira como eu vou supervisionar, programação e controle da produção e a matéria-prima e o produto acabado, né? São todos tipos de fatores influenciadores do layout que eu tenho, tá? Aí os tipos de layout, né, pessoal? Então, vou passar aqui rapidamente, vocês têm mais detalhado aí no material de vocês, mas basicamente nós temos 5 tipos de layout aí, né? Que é o posicional fixo para grandes produtos, então imagine fabricação de um navio, de um avião, até na construção civil, os prédios, né, edifícios, pontes, são todos tipos do layout posicional, onde os recursos vão até ele, tá? Porque ele não pode, a gente não tem como ficar locomovendo um produto desse tamanho. É mais fácil a gente levar os recursos até ele para poder gerar mais eficiência e produtividade. Layout por processo ou funcional é o que a gente mais tem nas empresas, então é por função. Então tem uma área de pintura, uma área de solda, uma área de furação, uma área de embalagem, uma área de acabamento, então é por função, tipo de função, tá? Os departamentos também das áreas são funcionais também, por exemplo, a área de marketing uma função, a área de logística outra função, a área de RH uma outra função, então esse é o layout funcional. Layout por produto ou linear é o que a gente vê muito aí, principalmente no ramo de bebidas, onde as garrafinhas entram numa esteira e elas vão passando, né, linearmente entre os processos, as atividades e vai recebendo o valor agregado ali no caso, né? Então, por exemplo, uma parte aqui eu ponho o rótulo, outra parte eu envaso essa garrafinha, depois eu tampo, depois eu embalo, depois eu faço a expedição, assim por diante, tá? Então é linear.
Bom, temos também o layout por tecnologia de grupo ou celular. Então são células de produção onde eu tenho um operador, que no caso aqui essa pessoa, e aí essa pessoa ela faz diversas agregações de valores aqui nesse produto. Aqui no caso é um motor, tá? Ele faz diversos processos, tá? Não precisa ficar pingando de um lugar no outro produto. Dentro de uma célula só eu faço diversas atividades para poder gerar valor para esse produto. Tá? Aí eu tenho o layout flexível também, que é basicamente, pessoal, layouts que são dotados de tecnologia. Então são flexíveis, é mais flexível para que eu possa fazer a minha geração de valor, tá? Principalmente linhas automatizadas, tá? Então geram aí um layout mais flexível para geração de valor, tá? Bom, aqui falando do planejamento do layout, que são as ferramentas que eu posso utilizar para poder planejar um layout, desde o AutoCAD, né, que é desenho computadorizado, uma maquete física, que na verdade é um protótipo menor de uma instalação que eu tenho. Eu posso ter gabaritos bidimensionais, que são as plantas baixas, e posso também ter a simulação, que são softwares que eu utilizo para poder verificar o meu layout, tá? E aí eu tenho também, né, os fluxos, né, que a gente já comenta um pouquinho, que vai representar o escoamento, né, a movimentação dos itens, né, documentos, dentro da minha linha produtiva, tá? E aí nós temos os dois exemplos aí para vocês terem uma ideia, tá bom? Bom, e aí nós chegamos em sequenciamento das atividades, tá? Então vamos saber aí o que é esse sequenciamento de atividades, né? Então, quais são os fatores envolvidos, né? O sequenciamento, o que eu vou sequenciar, a programação, como que eu vou programar esse sequenciamento e o controle, como que eu estou fazendo esses processos, tá? De uma maneira mais otimizada. E aí, a programação, né, definição de sequenciamento das atividades, né, consiste em alocar no tempo as atividades obedecendo no sequenciamento definido e ao conjunto de restrições consideradas. Então, determinadas operações ou atividades eu preciso sequenciar de uma forma lógica, tá? Para que eu possa ter eficiência. Se uma atividade necessita de uma outra atividade ser concluída, eu preciso alocar isso de uma maneira bem organizada para que eu não tenha improdutividade. Tá? E aí, o controle das operações fala que o sequenciamento das atividades consiste na atividade de coletar e analisar as informações realimentadas, o desempenho efetivo de dado conjunto de funções ou processos, com o intuito de monitorar sistematicamente e disparar ações úteis no caso de discrepâncias significativas em relação ao plano. O que quer dizer isso? Da maneira que eu sequencio as minhas atividades, eu vou operacionalizar essas atividades, esse processo, e se houver a necessidade, eu mudo a sequência dessas atividades para que eu possa ter melhor eficiência do meu processo. Tá? É simplesmente isso que ele está falando aí. Bom, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, né, de produção de smartphones. Né? Os objetivos, né, sequenciar, né, quais modelos de smartphones serão fabricados primeiros. Então eu tenho vários modelos na minha carteira de produtos. E aí eu preciso saber quais eu vou produzir primeiro. Se for o lançamento de um novo modelo, eu preciso priorizar o lançamento desse modelo para poder gerar competitividade no mercado, para que os clientes possam comprar. Imagina o Natal chegando, eu tenho um determinado modelo de smartphone, eu vou dar prioridade para esse modelo. Tá? Programar, né, quando, né, eu vou fabricar esses modelos, né, em qual data, e controlar, verificar se tudo está ocorrendo conforme planejado. Né? Como a gente disse, não adianta simplesmente eu colocar no mercado, mas eu preciso saber de que maneira está chegando no mercado e quais são, de que maneira eu estou fabricando esses smartphones. Né? Se precisar, eu tenho que mudar o sequenciamento das atividades. Tá? Bom, informações para a tomada de decisão no sequenciamento. Né? O tempo de processamento da ordem no centro de trabalho, então a atividade. Quanto tempo eu estou levando para poder fazer determinada atividade? Data prometida de entrega, tá? Da ordem de produção. Então, existem produtos que trabalham com perecibilidade, então eu preciso estar atento a isso para não gerar má qualidade do produto. Importância do cliente, então eu preciso ver quais tipos de clientes estão solicitando esses produtos, eu preciso analisar isso, se eu preciso priorizar ou não, tá? Momento de entrada da ordem no centro de trabalho, então em que momento está chegando essas atividades para eu poder priorizar ou não,
uma atividade em detrimento da outra. E o tempo de operação restante, né? Tempo somado do processamento das operações que ainda precisam ser feitas na ordem. Então, o que quer dizer isso, tempo de operação restante? São operações que necessitam de outras serem concluídas para que eu possa concluir essa atividade em conjunto. Tá? Então, existem algumas atividades aí que precisam de outras serem concluídas para que eu possa finalizar essa operação. Tá? Bom, e qual que é o impacto, né, da tomada de decisão no sequenciamento das atividades? A maneira como eu organizo as minhas atividades, como eu sequencio, vai impactar o percentual de ordens de produção completadas, tempo médio de atravessamento dessa ordem de produção ou desse produto, os níveis de estoques em processo, tá? Então a maneira como eu sequencio vai influenciar no volume de estoque, níveis de utilização dos recursos. Então a maneira como eu sequencio vai deixar os meus equipamentos mais ou menos ociosos, então mais ou menos produtivos. Tá? Aqui nós temos as regras de sequenciamento, né? Prioridade do consumidor, né? Que a atividade iniciada tendo em consideração o tipo de cliente. Então eu cheguei até a dar um exemplo para vocês, um sequenciamento da atividade, por exemplo, numa fila de banco, que às vezes tem pessoas de terceira idade, necessidades especiais, então tem que ser atendido primeiro. Tá? Data prometida, então comprometi às vezes no contrato. O last in, first out, né, que é a atividade aplicada no último produto que entra no processo. Então, o último que entra é o primeiro que vai sair. Então, por exemplo, produtos perecíveis, eu preciso priorizar. O FIFO, né, o primeiro que entra, é o primeiro que sai, que é o que a gente tem geralmente. O primeiro que chegou no processo é o primeiro a ser atendido. Tá? Operação mais curta, então com menor tempo de processamento. Então, às vezes eu sequencio com as atividades que são mais rápidas, eu priorizo. Tá? Ou operação mais longa. Então, nessa regra, o sequenciamento é realizado considerado maior tempo de processamento. Às vezes eu preciso dar produtividade para a minha operação e utilizar mais os recursos, eu utilizo uma operação mais longa para deixar os meus equipamentos operando mais num tempo maior. Tá? E aí nós temos também, pessoal, o BOM, né, que é o Bill of Materials, né, que também é influenciado pelo sequenciamento das atividades, né, que é uma estrutura de produto. Dependendo da estrutura de produto que eu tenho, eu preciso sequenciar numa ordem correta. Tá? Então, dei alguns exemplos, né, exemplo da bicicleta, né, exemplo de outros produtos. Né. Aqui nós temos aqui um produto A, né, que tem ali seus componentes B e C. E dentro desse componente B e C eu tenho o D e E que vai formar o B e o F e E que vai formar o F, na verdade G ali no caso, né, que vai formar o produto C. Tá? E aí tem o produto final, subproduto e aqui eu tenho os componentes. Tá? Então a maneira, o tipo de estrutura de produto vai ser influenciado pela sequência das atividades. Aqui um exemplo típico, né, de uma bicicleta, como eu comentei com vocês. Tá? E nós temos aqui, você fala assim, professor, uma bicicleta é simples, né? Mas agora pega um carro, olha só, o quanto de peças que eu tenho. Imagina se eu não planejar o sequenciamento dessas atividades, dentro desse processo, o quanto ineficiente eu não serei na minha produção. Tá? Então aqui nós temos o motor, né? Aqui o carro como um todo e aqui o motor, olha só. O quanto de peças nós temos envolvidas aqui para poder sequenciar essas atividades de uma maneira eficiente. Bom, nós vimos também, nós começamos a falar sobre mapeamento de processos e a nossa primeira ferramenta abordada foi o fluxograma, tá? Que dentro disso, né, ele é utilizado para mapear o processo, né, que é uma técnica geral utilizada para empresas para entender de forma clara e simples como a unidade de negócio funciona, tá? E representa cada passo dentro dos processos das empresas, tá? Em termos de entradas, saídas, ações e a identificação dos principais passos e decisões em um fluxo de trabalho, tá? De rotina de forma visual. O que é muito interessante do fluxograma é a parte visual que ele transparece ali para quem está analisando o processo. Tá? E aqui nós temos, né, o fluxograma, né, que representa o gerenciamento com foco em identificar informações, fluxos e descrições de tarefas. Esse processo acontece por meio da estruturação visual de cada etapa. Assim é possível conhecer profundamente cada elemento, processo, possibilitando melhorias mais assertivas. Tá? Vai melhorar a experiência do cliente,
a gente consegue enxergar pontos de acúmulo de tarefas e atrasos, priorização das atividades, o que eu devo priorizar, e integração entre os sistemas. Tá? Aqui está um exemplo típico, né? Se vocês olharem na bibliografia, vai ter muito mais coisa, muito mais simples, mas aqui dentro da nossa disciplina, nós vamos trabalhar basicamente com esse tipo de estrutura de fluxograma, tá? Esse diagrama que vocês estão vendo aí. Vão utilizar retângulos, bolinhas, né, ou então ovais, e diamantes, tá? E muitas outras, então o losango no caso, né, e muitas outras formas para definir os tipos de passos, e assim como setas conectadas, né, para definir o fluxo e a sequência das atividades, tá? Bom, e aí qual que é o uso, né, objetivo do fluxograma? Né? Demonstrar complexidades, áreas problemáticas, redundâncias desnecessárias, então retrabalho, e onde a simplificação e a padronização são possíveis de ser aplicadas. Tá? Permite que a equipe obtenha consenso sobre as etapas do processo, né, serem examinadas, a performance de cada um deles, podemos identificar onde dados adicionais podem ser coletados e investigados dentro do processo, servir de apoio no treinamento, né, das pessoas e entendimento do processo por completo, principalmente as pessoas que estão chegando nova na operação, auxiliar a equipe a analisar e a realizar comparações sobre o fluxo real e ideal, né, mostrar um antes e depois, e buscar identificar oportunidades de melhoria. Tá? Então são os objetivos aí do fluxograma. Basicamente nós temos o círculo, né, que é utilizado para mostrar materiais ou ações que entram ou saem do processo. Nós temos a caixa ou retângulo, que é usado para identificar as atividades. O losango, que vai identificar a decisão. Se sim, segue, se não, volta para um outro processo, tá? Por exemplo. E a seta, que vai representar a direção do fluxo do processo. Tá? Aqui nós temos um exemplo básico, né? Nós temos o início aqui, uma atividade 1, uma atividade 2. Chega aqui no ponto de decisão. Se está ok, sim, vai para a atividade 2, se não, ele é reprovado, então segue para outro processo. Tá? E aí, a finalização. Aí nós temos também, basicamente, né, como construir, né, algumas dicas. Né, seja consistente, com o nível de detalhe demonstrado, nomeie cada etapa, isso é importante para que a gente possa entender qual que é a etapa que está sendo feita ali naquela atividade. Desenhe cada etapa para mostrar a direção do fluxo, isso é importante, para onde está indo o fluxo de materiais ou informação. Você pode aplicar diferentes cores a cada etapa para facilitar a interpretação, isso também é muito importante. E o fluxograma deve ser considerado uma ferramenta de padronização, tá? E cada alteração você deve atualizar tanto o fluxograma quanto as pessoas que estão operando com essa ferramenta. Senão ela não consegue ajudar no mapeamento de processo, tá? Bom, não esqueça de identificar cada processo, os símbolos foram corretamente aplicados aqui. São perguntas direcionadoras para que vocês possam validar aí o fluxograma que vocês criaram. Tá? Basicamente isso. Tá? Aqui o processo está operando corretamente, né? Também continuando com as perguntas direcionadoras. Tá? São todas dicas para que vocês possam conferir o fluxograma de vocês. Tá? São bem óbvios também. A gente comentou em aula, não vou repetir aqui, mas é bem para que a gente possa estar atento, tá? Bom, aqui está um exemplo, né? Uma parte de visita a clientes. Imagina uma área comercial, onde tem aí os representantes, né? Para poder mostrar o produto para o cliente. Então aqui o primeiro passo é identificar o cliente, agendar uma visita. A visita foi confirmada? Sim, apresentar o produto. Se não, agendar nova visita, né? Então você volta aqui nesse processo para que a gente possa verificar e confirmar essa visita. Se sim, apresentar o produto ao cliente. O produto foi aceito? Sim, programar a entrega. Se não, encerrar a visita. Tá? Ou então pode ser uma outra tomada de decisão. Então, vocês podem ver que fica muito claro aí cada uma das atividades, quais são os objetivos dela e quais ações a gente precisa tomar se caso exista alguma ineficiência. Tá? Aqui nós temos também a parte de usinagem de peça, né? Então no caso cortar aço, usinar a peça. Qualidade aprovada? Não. Então faz sucateamento. Se sim, acabamento. Vai para o próximo processo. A qualidade foi aprovada? Sim, a gente embala. Se não, a gente faz um retrabalho aqui de acabamento até ela ficar na qualidade aprovada. Tá? Simplesmente isso. É bem simples mesmo o fluxograma, tá, pessoal? Por ela ser simples dessa forma, ela é largamente utilizada em diversos processos das empresas. Tá?
E aí nós chegamos até uma atividade prática da gestão da fábrica de blocos, gestão de processos, né, onde a gente tinha desenvolver o trabalho em equipe, utilizar estratégias de layout produtivo, vocês viram isso na prática, identificar e implementar melhorias, tomar ações emergenciais, né, com relação à mudança de um processo, se fosse necessário, mudar a estratégia, desenvolver lideranças, tá? Revisar o conteúdo do bimestre através de games, tá? Isso aqui é um tipo de metodologia ativa de aprendizagem chamado gamification, tá? Que pode ser utilizado aqui, no caso a gente utilizou bloquinhos de plástico, mas existem vários outros, inclusive eletrônicos, que são utilizados para a gente poder otimizar o processo de aprendizagem, tá? Somente ressaltando, como eu disse para vocês, a gente não simplesmente brincou de Lego, como às vezes o pessoal encara de uma maneira muito preconceituosa. Não é isso. A gente utiliza ferramentas de forma lúdica para que a gente possa ver na prática como que acontecem as coisas nas empresas, tá? Muitas empresas, né, Gafisa, outras aí, Boticário, a própria Natura, a John Deere também, utiliza esse tipo de metodologia para poder treinar os seus funcionários, e foi isso que nós fizemos aqui no dia dessa dinâmica, tá? A conclusão que a gente chegou, né, que na verdade muitos de vocês aí responderam o Forms aí, né, que foi um aprendizado como atividade prática, tá? Desafios da gestão de processo, uma coisa complexa. Vocês viram o quanto que é desafiante, o quanto que é estressante a gente monitorar um processo produtivo, né? Seja ele qual for. Foram colocados desafios da liderança, então tiveram diversos desafios aí de que vocês tiveram que mudar, tiveram que chamar atenção, tiveram que influenciar no processo. Nós conseguimos perceber a importância do trabalho em equipe, que foi primordial para todos aí. A gente não consegue trabalhar de forma isolada, precisamos das pessoas, não tem jeito. Características da atividade, né, complexa, né, a gente lida ali com diversas atividades, aparece um determinado modelo, temos que montar, temos que desenvolver a nossa visão sistêmica, analisar, avaliar desempenho, tá? E nós vimos também a opinião de cada grupo. Vocês colocaram a opinião de vocês, tanto com a parte positiva quanto a parte a melhorar também da atividade. Então, isso foi muito válido para nós, professores, também, para que a gente possa melhorar as próximas atividades. Tá? Então, é uma coisa que a gente pode levar como aprendizado. E vários outros, né, outras observações que vocês fizeram durante a atividade. E eu agradeço muito aí a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade. E para o próximo bimestre a gente tem planejado mais coisas aí para que a gente possa aprender na prática, de fato, como que funciona a gestão de processos, tá? E aí nós chegamos no último tema da nossa disciplina, gestão de processos, que é o mapeamento do fluxo de valor, tá? Nós comentamos um pouquinho sobre o Gemba, que o Gemba é o local onde tudo acontece, onde é gerado o valor para o cliente, onde a gente agrega valor aos itens, onde a gente agrega valor para os nossos clientes. Aqui tem uma matéria que eu comentei com vocês durante a aula, né, falando sobre a necessidade do líder ir até a operação para poder conhecer como as coisas funcionam, para poder ajudar as pessoas, tá? Vimos o conceito de valor, que valor é o que o cliente percebe, né, como valor percebido, né, como valor agregado, o que o cliente valoriza de fato. Não é preço, tá, pessoal? Não é custo, não é isso. É o que o cliente realmente valoriza. Vimos a parte de que as empresas que entendem essa parte de geração de valor, ela já tem uma vantagem competitiva na frente das outras, porque os clientes eles valorizam isso, tá? Então, nós temos aí também a geração da cadeia de valor, tá? Que são o conjunto de atividades, né? Ou então processos também, né, pessoal? Então, é um nome mais bonito para processos, que vai gerar valor aí para os nossos clientes, tá? E é caracterizado, né, pelo interrelacionamento das cadeias de valores, não simplesmente dentro da nossa empresa, mas também entre os fornecedores, entre os nossos clientes, entre os nossos prestadores de serviços, que é o que o Michael Porter ele passa aqui nos conceitos dele, tá? Aqui nós comentamos um pouquinho a respeito das interações das cadeias produtivas, das cadeias de suprimentos, para que a gente possa ter uma logística externa ou interna que seja de suprimento de matéria-primas de forma contínua, ou então no momento que a gente precisa, que recebe o nome de just in time, no momento certo, quantidade certa, tá? E nós temos aí o conceito de cadeia de valor, né, que nos permite ver além das nossas fronteiras, e vemos aí uma cadeia de suprimentos total que gera
valor para os nossos clientes, tá? Aqui o value stream é o fluxo de valor, né, que nós temos, onde nós temos a solicitação do cliente, um processo 1, processo 2, processo 3 e a entrega para o cliente. Dentro desses processos aqui, eu tenho geração de valor para o meu cliente, onde eu faço uma pintura, faço uma embalagem, faço um acabamento e entrego isso para o meu cliente. Meu cliente percebe isso como não simplesmente como um produto isolado, mas sim um produto que tem valor agregado. E aí os objetivos, né, da cadeia de valor. Melhorar o controle dos custos, né, da cadeia de suprimentos, bem óbvio, né? Melhorar as margens de contribuição, né, com relação ao preço que eu gero para o cliente. Entender o fluxo não como uma cadeia de produto, mas como uma cadeia de valor, entregar valor para o meu cliente. Proporcionar não somente um produto, mas o valor, como eu disse, e eliminar o que não gera valor para o cliente, ou seja, os desperdícios. Tudo que não vai gerar valor para o cliente eu preciso tirar do meu processo. Daí a importância de a gente mapear as cadeias de valores. E como que a gente faz isso? Através da Value Stream Mapping, tá? Que é o famoso VSM, que é o mapeamento do fluxo de valor. É uma ferramenta que serve para que a gente possa ver onde que nós estamos agregando valor de fato e quanto tempo a gente está gastando para poder agregar esse valor, tá? Nós temos aí praticamente 4 etapas, né? Que é uma delas é identificar o produto ou a família de produtos. Os produtos têm que ser correlatos, não pode ser produtos diferentes, não vai, porque cada um tem uma característica, concorda? E temos que também ter o apoio da liderança da organização e também dos operadores para poder fazer um mapeamento correto e real do que a gente está fazendo. Senão as pessoas se inibem e elas não vão falar o que realmente acontece. Na etapa 3, determinar o problema para o fluxo de valor, por exemplo, o que está gastando mais tempo, o que está consumindo mais custo, onde são os gargalos, onde está parando a produção, onde está tendo aumento de estoque, enfim. E no 4, que é o limite, o processo que será mapeado, dando foco em suas principais atividades. Então, você precisa mapear os processos que você vai querer escolher, na verdade, né? Limitar os processos que você vai querer mapear para que você possa fazer uma análise muito mais focada. Você pode fazer isso por etapas, né? Cada área da empresa, ou então a empresa como um todo, mas a ideia é que você mapeie, faça aí, limite o processo que você vai mapear, tá? E aí basicamente, né, o VSM ele se dá visualmente de que maneira? Nós temos esse ícone aqui, né, que é o cliente, né, depois temos os pedidos, o PCP, pedidos do PCP para o fornecedor, os produtos chegando na empresa, passando por um processo 1, gerando estoque, processo 2, gerando estoque para o processo 3, gerando estoque para o processo 4, processo 5 e depois a entrega para o cliente. Aí nós temos a linha do tempo aqui embaixo, onde que eu tenho o tempo de que eu tenho o produto armazenado, o tempo que ele está armazenado aqui e o tempo de processamento, tá? E aí eu vou ter o total de dias de estoque e total de tempo de processamento. Tudo isso controlado pelo meu planejamento e controle de produção, tá? Que vai ter a estrutura de programação de cada um desses processos e a programação de entrega do meu cliente. Basicamente os ícones são cliente fornecedor, como eu mostrei para vocês, o tipo de transporte ou entrega que eu estou utilizando, os estoques, que é representado por esse ícone, aqui os processos que são utilizados para poder mapear as atividades, o fluxo empurrado, que é essa seta listrada, o fluxo de produtos, que são de produtos acabados ou matéria-prima, que é essa seta vazada, e as informações ou caixas de informações, o central de planejamento, que geralmente é o planejamento e controle de produção, a linha do tempo, o fluxo de programação que vem do PCP, o fluxo de informação, que é essa linha, que é essa seta quebrada, né, ou então a seta em formato de raio, e aí nós temos o operador, tá, do processo ou atividade. Tá? Um exemplo típico, né, de uma montadora de veículos, aqui como exemplo, no pedido diário do sistema, o planejamento e controle de produção realiza a previsão semanal que coloca isso para os fornecedores de bobina de aço. Essas bobinas de aço chegam às terças e quintas-feiras no meu estoque, que tem aí um número mínimo de 10 mil unidades de bobinas e 5 dias de estoque. Tá? E isso vai abastecer uma estamparia, né, que tem um único operador aqui, o tempo de ciclo de 1 minuto, que é o tempo que eu faço para poder estampar essa chapa de aço, e eu estou trabalhando em 2 turnos. E aí eu gero um estoque aqui de 4 mil unidades, que representa 7 dias de estoque aqui,
por um processo de solda e assim por diante, cada um com suas devidas informações, como vocês viram, tá? E depois eu tenho a carroceria do veículo, né, aqui nas docas, que vão gerar entrega diária aqui para a montadora, tá? E tudo isso é controlado pelo meu controle de planejamento e controle de produção, né, que é programação semanal e programação diária das entregas. E aqui embaixo eu tenho os dias, né, que eu tenho para poder de estoque e os minutos que eu levo para cada um dos ciclos de atividades. E aqui eu vou ter o lead time de estoque, né, produção, que são de 19 dias que eu tenho de estoque parado, e o tempo de processamento de 129 minutos. Aqui a gente consegue comparar o quanto eu tenho de estoque, né, o quanto de dias parado com o produto, e o número de a quantidade de tempo que eu realmente estou agregando valor para o meu produto. Então você pode ver que é bastante discrepante. É por isso que é importante o mapeamento do fluxo de valor, tá? Porque isso faz com que a gente diminua um pouco mais esses estoques, e também, dependendo do tipo de atividade que eu tenho, eu posso consolidar essas atividades, tá? Num replanejamento das áreas, posso falar, pô, eu posso juntar a minha área de solda, às vezes com lixamento, se for áreas correlatas, né? E aí eu consigo diminuir o número de operadores. Então são tipos de análise que a gente consegue fazer para poder melhorar o fluxo produtivo, tá bom? Bom, pessoal, e para finalizar aqui nossa aula de revisão, tá? O Peter Drucker já falava, não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo, tá? Que é o que indica aí nossas ações dentro da gestão de processos e até para nossa vida profissional, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês a respeito da nossa revisão. São todos os temas que vão estar abordados aí dentro da nossa avaliação 1 de gestão de processos. Espero que todos vocês alcancem os objetivos pessoais e profissionais de vocês dentro dessa avaliação 1, e acredito que a prova vai ser bastante edificante para a carreira de vocês aí, para futuros profissionais aí que vocês estão buscando ser, tá bom? Qualquer dúvida me põe à disposição. Um abraço para vocês e até mais, uma excelente prova a todos.